O top 10 de hoje foi escolhido pelo nosso apoiador Kawai Besson. Se você tem interesse de escolher temas para os próximos vídeos, além de outras recompensas, lembre de dar uma olhada no nosso Apoia-se. Dado o recado, vamos X-Men! Não é Avante X-Men? Acho que esse aí é o slogan do Quarteto Fantástico. Ai, mas que belo dia. Eu acho que eu vou sentar um pouco e ler alguma HQ dos X-Men. Faz tempo que eu não leio. Muitas opções. Vamos pegar algo aleatório aqui na minha pilha e simplesmente aproveitar a aventura. Anteriormente, nos fabulosos X-Men, Ciclope está prestes a decidir entre casar com a Viúva Negra ou um camelo. Xavier morre pela 100ª vez e diz para todos, já chega dessa porra! Enquanto isso, Wolverine continua sua carreira em synth pop e Magneto é perdoado pelo seu 100º assassinato em massa para ajudar o grupo a vencer o super dinossauro Terry. Ok, isso aqui é um pouco demais pra mim. Eu só queria uma aventura tranquila. Tudo bem, vai. Eu vou deixar isso aqui pra outro dia. Vamos pegar outro aqui da pilha. Anteriormente, nos incríveis, fantásticos, fabulosos X-Men, a esposa de Ciclope, um camelo, revela-se na verdade como sendo ninguém menos que a Mística. Ciclope, decepcionado, atrai com o clone mulher de Xavier. Enquanto isso, Wolverine monta uma dupla sertaneja com o dinossauro Terry. Jean Grey volta dos mortos de novo e a essa altura ninguém se surpreende mais. Já o Magneto foi perdoado novamente para ajudar o presidente da Escócia a encontrar a sua bola de golfe de ouro. Caralho, como tudo isso já aconteceu? Essa história só foi lançada 2 meses depois da última que eu tinha pegado? Tá bom, ok. Pra não correr esse risco de novo, eu vou pegar uma de uma época completamente diferente aqui. Eu acho que isso deve servir. Anteriormente, em Mutantes Fodas do Caralho, puta merda, realmente chocante, quão maravilhosa eles são, X-Men, todo mundo morreu! Que? Mas passam bem. Ciclope continua na masmorra do Iraque, preso lá há uma década por seus ataques sexuais a camelos no Tibete. Magneto é perdoado por outro genocídio. Por quê? Porque sim, Wolverine desiste da sua banda de pós-punk e declama: eu sou melhor no que eu faço, mas não naquilo que eu amo, que no caso é a música. E nisso sou bom, mas estou triste. Por que o mutante suburbano está tão irado? Noturno irá enfim vencer o vício em Baba de Mamute? Tá bom, foda-se, eu desisto. Eu vou ter que ler Quarteto Fantástico de novo. Galera, esse segmento aí que vocês viram pode parecer exagero, mas puta merda. Pra esse vídeo aqui, eu me investi numa longa pesquisa no catálogo dos Mutanos e caralho, foi uma experiência. X-Men é realmente um dos casos mais ímpares dos quadrinhos. Talvez pelo fato de que 1/3 da sua trajetória seja fruto da mente de um único louco, no caso Chris Claremont, que revolucionou a estrutura de HQs por um lado e por outro tornou a cronologia dos X-Men uma das mais difíceis e bizarras da história. E como eu sei que nem todo mundo tem a coragem, a acessibilidade ou loucura pra ler todas as edições de X-Men, John, você é um insano por fazer isso, um insano. O meu top 10 tem muito mais a ver com o grau de entretenimento e aproveitamento que eu tive com esses quadrinhos do que com uma preocupação histórica. Eu sou do time que acha que cronologia a longo prazo faz mais mal do que bem, e muito por causa disso foi ficando cada vez mais difícil para novos leitores se introduzirem nesses universos com o passar dos anos. Mas enfim, tomem esse meu top 10 melhores HQs dos X-Men não apenas como uma ótima listinha de indicações de ótimas histórias de super-heróis que merecem ser lidas, mas também como uma ótima porta de entrada para quem, assim como eu, prefere mais arcos e minisséries contidos e objetivos do que mega sagas absurdas que se estendem por anos a fio. Sim, Batalha do Apocalipse e Massacre dos Mutantes, eu tô falando com vocês, vão tomar no cu. Pra quem ainda não viu meu top 10 Quarteto Fantástico, eu recomendo fortemente, e assim como naquele vídeo eu não vou estar considerando fases inteiras pra lista, apenas arcos, graphic novels ou minisséries. E eu também vou evitar repetir demais os mesmos autores, discutivelmente daria pra fazer essa lista só com arcos escritos pelo Claremont e pelo Stan Lee, mas isso seria bem desinteressante e na verdade eu acho injusto ignorar quanta coisa incrível e diferente outros autores entregaram. Independente disso, no geral, esse top 10 representa muito bem minha opinião, de forma bem sólida e são realmente as minhas HQs favoritas do grupo. Então chega de enrolação e vamos começar. Em 10º lugar, Novos X-Men, Arco Imperial, de Grant Morrison e Frank Quitely.
Junto com essa colocação, eu tenho que mencionar o arco que precede o Imperial, que é E de Extinção, que foi a primeira fase do Morrison no grupo. E de certa forma, os dois arcos são bem separáveis um do outro, e já é difícil começar a ler alguma fase do X-Men pelo volume 1, imagina começar pelo volume 2, você vai estar completamente fodido. Então, se possível, leiam ambos. O motivo de eu dar o foco para esse arco em virtude do outro é que só aqui eu sinto que os conceitos e ideias do Morrison realmente se firmaram e a história ganhou um rumo. Por exemplo, o primeiro volume só tinha 4 edições e esse aqui já tem 8. Eu devo dizer que apesar de ser uma das fases mais aclamadas dos personagens, eu tenho vários problemas com ela. Talvez um pouco pela expectativa. Depois de obras como Patrulha do Destino e Os Invisíveis, era de se imaginar que o Morrison era o escritor perfeito para os X-Men. As possibilidades eram infinitas e eu fui ler com sede ao pote. Mas coisas como criar uma trama de genocídio mutante logo no início da fase dele e uma trama mirabolante envolvendo um clone, mulher, irmão, gêmeo do Charles Xavier e a substituição da morte dele, essas coisas bizarras do Morrison, acabou sendo coisa demais para ser absorvido em pouco tempo e as histórias propostas na fase do Morrison acabaram aqui sendo um pouco mal desenvolvidas. Mas apesar dos pesares, ainda há espaço para o Morrison que a gente ama brilhar, principalmente nos personagens e situações criadas pelo autor. Há uma forte vibe de filmes trash da pegada de Bad Taste e Toxic Avenger rolando, um foco um pouco maior nos alunos da escola, algo que eu sempre quis ver mais nos quadrinhos dos X-Men, e depois dessa fase todo outro autor se aprofundou ainda mais nesse tópico. É também uma HQ que não tem medo de mudar o status quo dos seus personagens a cada edição, mesmo que no mundo dos gibis isso não signifique tanto, funciona bem enquanto entretenimento. Enfim, tá longe de ser uma das melhores coisas que o Morrison já fez, mas mesmo o Morrison meia boca é melhor do que muito quadrinista por aí no seu melhor dia. Em nono lugar, Os X-Men, a chegada de fanático de Stan Lee e Jack Kirby. Normalmente, histórias clássicas dos X-Men têm a ver com suas discussões sociais, metáforas, discriminação, racismo, homofobia e etc. Mas não essa aqui. Essa história é foda por dois motivos bem simples. Primeira, é não propositalmente hilária. E segundo, tem uma das melhores porradarias que os anos 60 já viram nos quadrinhos. Vamos começar pelo primeiro ponto. Na história, o Xavier manda os alunos dele levantarem suas bundas mutantes molengas do chão e criar uma fortaleza de armadilhas e bloqueios ao redor da mansão. O motivo? O seu irmão adotivo de um passado nebuloso estava voltando para se vingar do Professor X. A gente tem então o Professor Xavier contando a história dele em uma série de flashbacks que mostram a infância dos dois, e enquanto isso o fanático vai quebrando bloqueio por bloqueio e cada vez mais vai se aproximando do grupo. Porra, Xavier, ó o menor chegando aí, parça. Não, tá suave, aguenta mais um pouco que eu já tô terminando a história, pô. Pera aí, deixa eu terminar a história um pouquinho, na moral. Pô, Xavier, o maluco tá chegando aí, pô, fica tranquilo, tô quase terminando a história, porra, pera um pouquinho aí. Que momento pra você contar a história, Xavier, que momento perfeito pra você contar que você tinha um irmão adotivo esse tempo todo, que momento bom. Enfim, o fanático chega e, caraca, nessa o Jack Kirby se superou. Tudo que você poderia querer de uma porradaria franca e generalizada você tem. Os mutantes destroem o chão pra enterrar o fanático, aí o FDP sai cavando o chão na base do soco, geral usando os poderes no talo. Puta merda, quadrinho de herói não fica melhor que isso. E essa é uma das HQs mais divertidas que eu já li, não só dos X-Men, mas de toda a Marvel nos anos 60. E fora o fator diversão, o fanático ainda é um dos vilões mais ameaçadores do grupo, e poucas primeiras aparições de vilões foram tão icônicas quanto essa. Merece o nono lugar na lista. Em oitavo lugar, Surpreendentes X-Men, Arco Perigoso, de Joss Whedon e John Cassaday. A fase do Joss Whedon nos X-Men pegou todos os elementos que haviam funcionado na fase do Morrison e agregou a eles mais personalidade, carisma, temáticas relevantes e principalmente uma qualidade de diálogos que o Whedon herdou da sua carreira televisiva, que tem um grau de verdade e naturalidade que raramente se vê em HQs de herói. Mas pra mim, o principal fator do brilhantismo dessa fase foi como o Whedon perguntou a si mesmo: ok, o que nunca foi feito antes com esse grupo? E então explorou esses elementos de forma objetiva e contida a cada novo arco. Em Perigoso, o segundo arco dele no grupo, a gente tem um vilão bem diferente sendo introduzido: a Sala do Perigo.
Exatamente. Após gerações de aperfeiçoamentos e constantes melhoras tecnológicas, chega o ponto que a sala cria uma inteligência artificial e usa de tudo que aprendeu em décadas de treinamento com o grupo para destruir eles. Uma coisa que eu particularmente adoro sobre essa HQ é que raramente se encontra histórias em que o ódio da humanidade pelos mutantes não seja o foco. Essa história sai desse foco e procura só entregar uma excelente história de ação com elementos de terror psicológico que usam de todo o potencial para ação e interações desses personagens que existem. E eu amo as ilustrações do John Cassaday. É limpa, clara, visceral, dinâmica e cinematográfica. É quase como ver um storyboard de cinema na sua frente. Enfim, uma história como poucas na trajetória do grupo, parte de um twist original e executa sua premissa simples com muito primor. Merece o 8º lugar na lista. Em 7º lugar, Dias de um Futuro Esquecido, de Chris Claremont e John Byrne. Enfim, a primeira aparição do Claremont na lista. O maior fominha da história da Marvel. Dias de um Futuro Esquecido é o exemplo perfeito do tipo de conceito que o Claremont trouxe à sua fase nos personagens, que ajudaram a mudar os parâmetros dos quadrinhos para sempre, numa época ainda muito acostumada com coisas como status quo e narrativa linear. Nessa história, ele convida a gente a olhar um futuro sombrio em que o ódio venceu. Campos de concentração, dizimação completa da raça mutante, um mundo destruído e controlado pelos sentinelas. Os roteiristas sempre vão retornar aos sentinelas quando quiserem demonstrar a que ponto o ódio e preconceito da sociedade pode chegar. Essas figuras robóticas são justamente a representação perfeita da face fria e desumana da humanidade. E essa é a história mais icônica com eles. Absolutamente todas as cenas passadas no futuro apocalíptico aqui são perfeitas, carregadas de tristeza, luto, dor e ao mesmo tempo coragem, força, persistência, esperança e amizade. Nós vemos como vários dos personagens que amamos foram mortos, mas ao mesmo tempo a gente vê que os que sobraram persistiram até o último segundo em algumas das cenas mais poderosas que os gibis de herói produziram nos anos 80. Infelizmente, as partes passadas no presente não são tão interessantes. O plano dos X-Men de impedir um grupo de vilões de iniciar um ódio generalizado aos mutantes por matarem um senador em rede nacional é meio fraco, tendo em vista que envolvia causar uma destruição generalizada e igualmente assustadora e perigosa em rede nacional. Oh não podemos deixar que esse grupo de vilões destrua um monte de coisa em rede nacional. Vamos ter que impedir eles destruindo um monte de coisa em rede nacional. E o final da HQ perdeu a oportunidade de fechar de forma mais concreta esse arco. O Claremont não resistiu em deixar tudo em aberto, o que é um pouco frustrante. Ainda assim, continua um clássico de viagem no tempo como poucos. E uma das HQs da Marvel mais dramaticamente impactantes da década de 80. Em 6º lugar, A Nova Gênese, de Len Wein e Dave Cockrum. Poucas vezes na história um reboot ou reformulação de quadrinhos foi tão efetiva que acabou por superar tudo o que havia sido feito antes. De exemplo, você pode citar histórias como o Estudo de Anatomia do Monstro do Pântano, onde o Alan Moore revirou a HQ do Monstrengo do avesso para sempre em apenas 30 páginas. Mas por mais aclamada que essa história seja, eu não acho que a Nova Gênese do Len Wein e do Dave Cockrum ficam tão atrás assim. Eles pegaram esse grupo da Marvel que na época estava deixado às moscas pela editora e deu a ele uma segunda geração que acabaria por ser mais icônica que a original. Mas não pense que o único fator de genialidade dessa HQ seja a sua importância histórica para a cronologia dos X-Men. Essa HQ é, para todos os sentidos, um dos clássicos definitivos do grupo. Poucas histórias conseguem dizer tanta coisa de forma tão simples, sutil, efetiva e objetiva. Aqui a gente acompanha o Xavier e o Ciclope recrutando os novos integrantes para resgatar a equipe original que foi aprisionada. Cada novo membro que aparece é a representação de alguma faceta existencial mutante. Vemos como um mesmo fator social pode gerar diferentes perspectivas dependendo do contexto em que surgem. O Noturno, por exemplo, por estar em uma vila de interior conservadora e supersticiosa, é violentamente linchado e perseguido como um ser demoníaco. Já a Tempestade, na África, é vista por seu povo
povo como uma deusa bondosa que os salva da seca e da fome. O Wolverine já é a representação do poder sistematizado por um governo, sendo ele um mutante que é usado como arma para fins militares. Já o Colossus vive na União Soviética como um literal herói da classe trabalhadora, amado por sua família e usando seus poderes em benefício da comunidade. Um a um, nós vemos o Xavier persuadindo os novos pupilos com fortes argumentos e diálogos que se aprofundam lindamente em todos os temas mais fascinantes das HQs do X-Men. E para fechar com chave de ouro, o HQ termina com um excelente clímax de ação que reúne as duas gerações numa única aventura. Enfim, até onde histórias de edições únicas vão, essa é sem dúvida uma das mais perfeitas, não só dos X-Men, mas em qualquer HQ de herói que já existiu. Em quinto lugar, Deus Ama, o Homem Mata, de Chris Claremont e Brent Anderson. Primeiramente, é ótimo ver como Claremont trabalha os personagens em um contexto diferente do formato mensal. Nessa que foi uma das primeiras graphic novels reais da Marvel, com uma maior liberdade para o autor usar de violência ou temáticas mais pesadas, vemos aquela que é provavelmente a HQ que melhor define, escancara e reflete os subtextos de preconceito e discriminação do universo mutante. O vilão aqui é um pastor fanático e eugenista que tenta gerar uma revolta da população e clamar por ações do Estado contra a existência dos mutantes, além também de tentar usar o cérebro do Professor Xavier para causar um extermínio. Se algum LGBTQ-fóbico ou racista leu essa HQ e continuou com a mesma mentalidade que tinha antes, eu espero que pelo menos ele tenha parado de reclamar de lacração nos quadrinhos atuais, porque puta que pariu, lacração não vai muito mais longe do que isso aqui. You're thirsty? Mas falando sério, eu amo como essa HQ é extremamente fácil de se acompanhar, mesmo se você for novo no universo mutante, o que reforça o potencial conscientizador da obra, mesmo para quem não for um aficionado por gibis. E também é uma das poucas histórias dos X-Men que abordam esse tema tão bem sem precisar de sentinelas, focando muito mais na força dos diálogos. Diálogos esses que são ótimos em desconstruir as retóricas e argumentações que costumam manipular as pessoas a adentrar esses grupos ideológicos de ódio. Discutivelmente, a HQ mais politizada e socialmente relevante que os X-Men já tiveram, o que não é dizer pouca coisa, merece o quinto lugar na lista. Em quarto lugar, Os Filhos do Átomo, de Joe Casey, com desenhos de Steve Rude e Esad Ribic. O Joe Casey é responsável por uma das trilogias de quadrinho mais interessantes que eu já li, formada por Vingadores A Origem, Quarteto Fantástico First Family e X-Men Filhos do Átomo. As três HQs buscam recontar de forma modernizada as primeiras aparições dos três principais supergrupos da Marvel, e inclusive First Family ficou em segundo lugar no meu top 10 Quarteto Fantástico. E aqui estamos novamente com Filhos do Átomo em quarto lugar. E do jeito que First Family foi pro Quarteto Fantástico, essa HQ aqui é o mais próximo que uma versão sombria e realista do grupo pode chegar da perfeição. Diálogos afiadíssimos, que é sempre a parte que eu mais valorizo em quadrinho quando se sai bem. Todos os personagens estão perfeitamente caracterizados e explorados aqui, mesmo sendo uma minissérie de apenas 6 edições. As cenas de ação são excelentes, ótimas ilustrações, mas o grande diferencial é simplesmente a execução brilhante do roteiro que o Casey fez, que consegue fazer dessa aquela que é pra mim a mais verossímil retratação que os X-Men já tiveram. Uma sacada genial do Casey em toda sua trilogia é não comprometer as histórias em nenhuma década específica, criando um amálgama de elementos que geram esse universo quadrinístico anacrônico que é perfeito para situar esse gênero. Você não sabe se é dos anos 60 ou se é nos dias atuais. De certa forma, pode ser em qualquer ano e tá tudo certo. E ajuda a tornar essa simultaneamente uma homenagem e aprofundamento na primeira edição dos X-Men clássica. A sensação de você terminar de ler essa HQ e ler a primeira edição dos X-Men é maravilhosa. Você sente como se a fase do Stan Lee fosse a continuação direta desse quadrinho. Nunca vai existir um filme live action do grupo que transmita tanto um sentimento de realidade quanto esse quadrinho conseguiu. Enfim, ele é praticamente perfeito, não perca essa obra-prima. Em terceiro lugar, Surpreendentes X-Men, o arco Superdotados. Mais uma vez, de Joss Whedon e John Cassaday. Chegamos enfim ao primeiro arco do Joss Whedon à frente dos personagens e também o melhor de todos. O quão genial é o conceito da criação de uma cura mutante
Há tantas possibilidades e discussões que surgem naturalmente quando se tem esse debate no centro da sua história, e o Joss Whedon, mesmo num espaço bem limitado de apenas 6 edições, consegue entregar um excelente debate ao redor do conceito. Muito pautado pela força dos personagens e nos diálogos afiadíssimos. E o John Cassaday com seus desenhos cinematográficos que injetam uma ação dinâmica que parece saltar das páginas. Essa história traz provavelmente a discussão mais complexa e o dilema mais difícil que os mutantes já enfrentaram quando o quesito é metáforas com grupos marginalizados. O direito de existir sendo posto em xeque em sua forma mais explícita. Essa é uma HQ que, por mais divertida que ela consiga ser, porque ela é muito engraçada em vários momentos, você não vai conseguir deixar de pensar nela por um bom tempo. Ela gera um questionamento filosófico muito poderoso e muito profundo, que adicionou mais camadas a toda a questão do dilema mutante. Enfim, pra mim, de longe, a maior obra-prima moderna dos X-Men merece esse lugar na lista. Em segundo lugar, o surgimento dos Sentinelas, de Stan Lee e Jack Kirby. Beleza, em vários aspectos eu sei que é complicado comparar a fase clássica do grupo com outras histórias e fases mais modernas dos personagens que ficaram abaixo na lista e que discutivelmente são melhores do que essa aqui, mas eu não tinha como ignorar o simples fato de que foi nessa fase do Stan Lee e do Jack Kirby que todos os principais conceitos e bases que permearam toda a trajetória do grupo surgiram. E entre todos esses conceitos, pra mim, o que representou o auge do trabalho dos dois com os mutantes foi a criação dos Sentinelas. Nesse arco clássico de 3 edições, a gente acompanha aquela que é provavelmente a história mais política e clara em suas intenções que a dupla entregou para os X-Men. Ela já começa com um debate caloroso do Professor X em rede nacional, defendendo a causa mutante, em claras referências que se conectavam diretamente com o que se debatia na época na luta por direitos civis, e então seguimos para o surgimento dos Sentinelas criados por Bolivar Trask e posteriormente seu arrependimento pela criação, e um final dramático e poderoso para a história mais dramática e poderosa da fase que pode não ter sido nem a mais importante, mas sem dúvida é a mais lendária que o grupo já teve. Em primeiro lugar, quem será? A Saga da Fênix Negra, de Chris Claremont e John Byrne. Eu sei, manjado pra um excelentíssimo caralho, mas vamos lá. Quando a gente fala de A Saga da Fênix Negra, a gente tá falando mais do que apenas aquelas 3 edições principais em que o embate ocorre, levando até a morte da Jean Grey, ou as 7 edições que costumam estar em todo encadernado que compila a história. Na realidade, a Saga da Fênix Negra, propriamente dita, foi um evento lentamente preparado pela dupla, que passou por pelo menos uns 4 arcos bem distintos em tom, e que pouco a pouco geraram uma história de proporções nunca antes vista nos quadrinhos de heróis. Claro que nos anos seguintes se tornaria muito mais uma regra e não uma exceção o que foi feito aqui, e talvez até por isso seja difícil para alguns captar a genialidade revolucionária presente nessa saga, dada quantas vezes ela foi copiada. Mas independente da perspectiva histórica que pode ser trazida para o debate, a verdade é que essa é simplesmente uma ótima aventura de ficção científica e fantasia que vai desde a cultura pop fetichizada dos anos 80, passando por fortes influências de franquias como Star Trek e Star Wars, até a mais pura ação massa véia oitentista, no momento que mudou para sempre a forma como Wolverine seria visto pelo mundo. O final da história, mesmo hoje, depois de já ter sido regurgitado e copiado de todas as formas possíveis, continua muito poderoso e sincero. Uma daquelas mortes que foram tão marcantes nos quadrinhos que foi difícil para a personagem sair da sombra dela por um bom tempo. Enfim, a Saga da Fênix Negra merece muito o hype que recebe. É uma obra como poucas no mundo das HQs de heróis. Fácil tá no meu top 5 HQs da Marvel. Só parem de pedir adaptações dela para outras mídias, porque puta que pariu, é praticamente impossível adaptar essa história para qualquer outro contexto que não seja o que ele surgiu. Mesmo para readaptar essa história para os quadrinhos atuais seria muito difícil. E vocês aí só vão pulando de decepção em decepção até aceitar que essa história deveria ficar onde ela tá e nunca mais sair dali. É um produto completamente enraizado nos anos 80, mas felizmente essa HQ é datada na mesma proporção em que ela é sensacional.
Então galera, muito obrigado por estarem aqui em mais um vídeo aqui no Balcão Pop. Queria agradecer demais o John pela participação dele no início do vídeo, fazendo anteriormente, ficou muito bom. Só aquilo já valeu o vídeo todo. Eu peço agora pra vocês deixarem o seu top 10 X-Men nos comentários, deixem recomendações do grupo aí, ou peçam outros top 10 que vocês também quiserem. Mas a melhor forma de você conseguir um vídeo aqui nesse canal é apoiando a gente no Apoia-se. Então considere dar uma força lá pra manter o canal de pé. Vocês não fazem ideia o quanto isso significa pra mim. Então é isso, galera. Um grande abraço, até a próxima e valeu!